Então, quais são as principais características que definem a estrutura de mercado? A primeira característica é o número de empresas, de fornecedores e consumidores que compõem esse mercado. Apesar da gente dizer que é o número de empresas, de consumidores e de empresas que compõem o mercado, nosso foco vai ser principalmente no número de empresas, ok? Então aqui a gente tem duas imagens, a imagem número 1, na qual eu tenho uma única empresa, e a imagem número 2, na qual eu tenho várias empresas, ok? Qual seria o mercado mais concentrado? Aqui é interessante, porque se a gente tem um vínculo mais estreito com a química ou outras ciências desse tipo, talvez eu dissesse que esse mercado aqui é o mais concentrado, né? Tem mais coisa dentro do mesmo lugar, é mais concentrado. Só que aqui não é essa perspectiva que a gente trabalha. No mercado mais concentrado, vai ser o mercado que tem o menor número de empresas. Então, esse mercado número 1 é mais concentrado do que esse mercado número 2, que tem várias empresas, ok? Então, quanto maior o número de empresas, menos concentrado é o mercado. E aí a gente trabalha com a perspectiva de que a tendência em todos os mercados é de uma concentração de mercado. A gente consegue observar isso em vários mercados, em mercados de grandes empresas principalmente. Então não é incomum a gente ver, por exemplo, um banco comprando outro, uma grande empresa no setor de alimentos comprando outra. O que é esse processo de compra, né? De aquisição, de junção de empresas? Esse é um processo de concentração de mercados. A gente tinha um maior número de concorrentes, como está aqui na imagem 2, e esses concorrentes vão comprando uns aos outros, ou se juntando uns aos outros, ou fazendo com que os concorrentes menores possam ir à falência, e aí esse mercado vai se tornando cada vez mais concentrado. A segunda característica que eu tenho aqui é o tipo de produto, e aí a gente vai ter produtos que podem ser homogêneos ou produtos diferenciados. Cada vez mais é difícil a gente definir um produto como homogêneo. Por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, se eu vou ao supermercado e lá tem maçã, antigamente maçã era só maçã, né? Era maçã tudo igual, maçã na feira, maçã no mercado. Só que hoje em dia, por exemplo, eu vou até o mercado e lá tem uma maçã embalada no saquinho plástico, com uma marca, com personagens da Turma da Mônica. Então aquela maçã já não é só mais uma maçã. Ela é uma maçã que ela tem uma origem ali, ela tem um processo de identificação, ela tem um processo de interação com o consumidor que faz com que essa maçã não seja mais um produto homogêneo, ok? Então, por exemplo, selos de rastreabilidade nas carnes, né, ou carnes terem marca, produtos homogêneos hoje em dia, é bem difícil, a gente acaba restringindo, né, as grandes produções, monoculturas, por exemplo, café, a soja, milho, trigo, são produtos homogêneos, e aí esses processos, quando eles partem para o processo de industrialização, a gente tem aí um processo que é extremamente diferenciado hoje em dia, né? Se a gente pega, por exemplo, o café, a gente tem aí, para café que era só café, vira café embalado a vácuo, café mais forte, mais fraco, por tipo de grão, cappuccino, café descafeinado, diferentes tipos de embalagem. Então esse processo de colocar a marca, de embalar o produto, de criar diferenciais desse produto para que o consumidor o escolha, torna os produtos diferenciados. Então essa é a nossa segunda característica aqui no processo de estrutura de mercado. A terceira característica se refere à existência de barreiras ao acesso de novas empresas no mercado. O que são essas barreiras? São vantagens que as empresas que já estão no mercado possuem e que dificultam a entrada de novas empresas. Então, por exemplo, eu tenho um custo de produção muito baixo, porque, por exemplo, eu consigo já negociar com o fornecedor, porque às vezes eu era a única empresa no mercado que comprava a matéria-prima dele, ou vantagens de diferenciação, eu já tinha uma marca estabelecida no mercado, os consumidores confiavam na minha marca, não vão querer trocar minha marca facilmente por outra marca disponível. Vantagens decorrentes de economias de escala, então eu produzo muito de alguma coisa, então isso faz com que, lembra lá do custo fixo? Eu torne o meu custo fixo por produto cada vez menor, então eu consigo também ter vantagens aí. Todas essas vantagens podem dificultar a entrada de novas empresas no mercado. Aqui nós temos alguns exemplos, barreiras de entrada no mercado de chocolate. Então aqui
A gente tem a fidelidade da marca como uma barreira à entrada no mercado de chocolate. Tem um estudo de caso do Lolo, né? O Lolo era vendido como Lolo na década de 80 e aí eles colocaram o Milk Bar no lugar e não foi aceito o chocolate Milk Bar. Eles voltaram com o Lolo, com a embalagem e a fórmula original, porque as pessoas eram fiéis à marca, né? A marca Lolo dentro da marca Nestlé. Aqui eu tenho a questão dos requerimentos de capital, isso é uma outra questão importante. Então, o nível de investimento para eu poder entrar em um determinado mercado pode ser muito grande. Aqui tem o exemplo da indústria de chocolate. O portfólio do produto, então, às vezes as empresas elas têm uma quantidade grande de produtos e aí isso faz com que a marca seja mais reconhecida, faz com que o consumidor, ao confiar na marca, às vezes ele opta por trocar aquele produto por um outro produto da mesma marca, se não tem aquele produto que ele queria comprar originalmente. Uma outra questão é o investimento em marketing, né? As empresas que já estão estabelecidas podem ter grandes gastos em marketing. Por exemplo, segundo estimativas do Ibope apresentadas pela Nestlé, em média a indústria de chocolate gastava 22% do faturamento em marketing. Agora imagine uma empresa nova que quer entrar nesse mercado, como é que ela vai ter tanta grana assim para investir em marketing para competir com essas grandes empresas? E além disso tem a questão do tempo das marcas, né? A marca Lacta, por exemplo, é uma marca que já é conhecida no mercado há mais de 100 anos. Então é um processo, né, de concorrência aí que é difícil das empresas encararem ao entrarem nesse mercado. Então, a partir dessas 3 características, ou seja, o número de empresas, o tipo de produto, se é homogêneo ou diferenciado, e, por fim, a questão da existência ou não de barreiras à entrada é que vai definir aqui as minhas 4 estruturas de mercado. O primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar vai ser a estrutura de mercado de concorrência perfeita. O que é essa estrutura de concorrência perfeita? Na verdade, gente, o mais próximo que a gente consegue chegar do modelo de concorrência perfeita é o modelo de feira livre. Por quê? Porque, na verdade, o modelo de concorrência perfeita ele foi criado para tentar explicar um mercado hipotético que a gente não consegue, de fato, enxergar na realidade. E ele foi feito para construir a base daqueles modelos que eu comentei com vocês de estruturação de modelos dentro da microeconomia mais tradicional. Então, por que a feira é o principal modelo aí que se adequa um pouco mais próximo ao modelo de concorrência perfeita? Bom, aqui em concorrência perfeita a gente tem uma série de pressupostos, de questões aqui, de fatores, de aspectos que explicam esse mercado e que são difíceis de serem observados. Primeiro, existência de um grande número de vendedores e compradores, ok? Segundo, o produto transacionado é homogêneo, ou seja, não tem diferenciação. Se eu vou numa barraquinha da feira comprar cenoura, na segunda barraquinha comprar cenoura ou na terceira, é a mesma cenoura, não tem diferenciação. Terceiro, a livre mobilidade de empresas no mercado. Em termos técnicos, isso significa que não existem barreiras para entrada e saída de empresas no mercado. Ok, vocês vão concordar comigo o seguinte: uma coisa é eu conseguir montar uma barraquinha numa feira livre, outra coisa é eu montar uma empresa de chocolate, né? É muito mais tranquilo montar uma barraquinha na feira, o investimento é muito menor, né? A regulamentação que eu preciso seguir é muito menor, mas será que é tão menor assim a ponto de dizer que não existem barreiras? Minimamente eu vou precisar de uma autorização para montar a barraca na feira, eu vou precisar de dinheiro para comprar uma barraca para colocar na feira, enfim. Então, as pessoas, por exemplo, já podem se afinizar com os vendedores que estão na feira e estarem acostumados a comprar daqueles vendedores não quererem comprar de mim. Então, aqui a gente tem que flexibilizar essa hipótese, porque mesmo na feira a gente consegue, né, observar que existem algumas barreiras, mas aqui com o pressuposto do mercado de concorrência perfeita, e é até bom para vocês lembrarem, né, gente, a perfeição não existe, então é exatamente isso, esse modelo não pode ser observado exatamente com todos esses pressupostos na prática. Então é difícil a gente pensar no mercado absolutamente sem barreiras, mas aqui a gente considera que não há grandes barreiras, pelo menos, para entrada e saída de empresas no mercado. O quarto ponto aqui é o pleno conhecimento, todos os agentes conhecem todas as condições de mercado.
Lógico que esse processo de mapeamento de concorrente e tudo mais está muito desenvolvido hoje em dia, né? Mas é difícil da gente pensar que todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Por que a feira é um exemplo mais próximo do que seria possível? Porque pensa, né? Eu quero comprar uma banana. Se eu considerar a feira como mercado, eu posso ir do começo até o final da feira, ver todos os vendedores que estão vendendo banana e ver o preço que cada um deles está querendo cobrar no quilo da banana e aí, portanto, escolher como consumidor qual a banana que eu quero comprar. Da mesma forma, todas as barraquinhas na feira que vendem banana vão poder fazer esse mesmo trajeto que eu fiz e olhar quanto cada um dos concorrentes está vendendo a banana. Então, quando a gente vai para a Feira Livre, a gente consegue chegar um pouco próximo disso aqui, né, do que seria o conhecimento aí das condições do mercado, considerando o mercado só o mercado da Feira Livre, ok? Uma outra questão que é considerada aqui no modelo de concorrência perfeita é a atomicidade, ou seja, tanto vendedores e compradores não têm poder de afetar o preço. O que eles são aqui? A gente diz que eles seriam price takers, ou seja, tomadores de preço. Por quê, gente? O princípio é o seguinte, se eu sou um consumidor e eu tenho acesso a todas as informações lá da feira, eu vou passar por todas as barracas e se uma barraca tiver com o preço da banana mais barato, eu vou querer comprar banana naquela barraca. E todas as outras pessoas também vão querer comprar banana daquela barraca. Então, isso faz com que os empresários, se eles colocam um preço muito baixo, eles atrairiam toda a demanda. E aí, os outros empresários tendem também a tentar reduzir o preço para competir com ele. Então, ele não vai querer abaixar muito o preço, porque se ele diminuir muito o preço, os outros também vão diminuir, todo mundo vai sair perdendo. Ao mesmo tempo, se ele cobrar muito alto, ninguém vai querer comprar dele, porque os consumidores sabem que tem barracas mais baratas. Então, isso levaria a uma certa homogeneidade de preço nesses mercados em concorrência perfeita. E aí, por isso, a gente diz que os agentes seriam price takers, né? Tomadores de preço. Então, tem poder de definir o preço nesses mercados, ou seja, é um mercado em estado de atomicidade. O outro aspecto aqui se diz sobre racionalidade. Então, os empresários sempre maximizam o lucro e os consumidores sempre maximizam a utilidade. Então, os consumidores sempre querem ganhar mais dinheiro e os consumidores querem sempre, né, quando a gente diz maximizar a utilidade, os consumidores querem sempre estar mais satisfeitos naquele mercado. Uma outra coisa que a gente considera aqui dentro da concorrência perfeita é a mobilidade de fatores que não existem custos de transporte. Ela não considera a localização espacial de vendedores e compradores. Né? Por que isso aqui existe? Porque, por exemplo, se eu tivesse que comprar banana no mercado do lado da minha casa, ou se eu tivesse que atravessar a cidade para comprar banana lá no Ceasa mais barato, pode ser que o preço da banana no Ceasa não compensasse eu ter que atravessar a cidade, ok? Então, para que eu considere, né, que os outros princípios que eu já trabalhei até aqui, eu não posso considerar esses custos de transporte. Aí volta a questão da feira. Por que é mais fácil considerar a feira? Porque, de fato, eu andar, né, todo o trajeto da Feira Livre não me custa nada. Né? Eu posso saber exatamente quanto que cada um dos vendedores está vendendo, por exemplo, o quilo da banana, sem ter custos com isso, e por isso poder escolher aquele que está vendendo um pouco mais barato, por exemplo, ou de qual eu vou querer comprar. Uma outra questão aqui é que não existe externalidade. A externalidade a gente já viu, né, que são fatores que influenciam as empresas e a decisão dos consumidores. Então, aqui eu não estou considerando que existe externalidade nesse mercado em concorrência perfeita, ou seja, as empresas não afetam nem são afetadas positivo ou negativamente por outras empresas no mercado. O que acontece no longo prazo no mercado em concorrência perfeita? A obtenção do lucro por empresas num determinado mercado atrairá novas empresas, então se as barraquinhas estão ganhando muito dinheiro, vai atrair novas barraquinhas para vender a mesma coisa. Novas empresas aumentarão a oferta de produtos no setor, o que, dado uma demanda constante, provocará uma redução dos preços de mercado, reduzindo o lucro econômico. Então, aqui, esse mercado em concorrência perfeita, ele é bem regulado pela oferta e demanda, né? Então, eu tenho um aumento do número se eu tenho um aumento de preço, isso atrai a oferta. Se eu tenho uma atração da oferta, isso vai fazer com que as empresas algumas empresas vão sair desse mercado e as que ficarem não vão conseguir cobrar preços tão altos assim, né? Então, no longo prazo, as empresas conseguem obter apenas os lucros normais, que é a taxa de rentabilidade média do mercado, e não vão conseguir ganhar lucros extraordinários.
O que a gente diz aqui, gente? Que o mercado em concorrência perfeita, ele é talvez o melhor mercado para o consumidor, mas ele é o pior mercado para as empresas, né? Porque elas não conseguem cobrar preços mais altos porque elas não têm um diferencial. A gente considera aqui que os produtos são homogêneos e aí o consumidor vai comprar, né, daqueles que estiverem cobrando mais barato e vai estar sempre tendo essa pressão para os preços serem baixos, já que todo mundo vende a mesma coisa, que não tem custo de informação, não tem custo de transporte. A nossa segunda estrutura de mercado é exatamente o oposto da primeira, né? Se na primeira estrutura, então, de concorrência perfeita, eu tinha várias empresas, produto homogêneo, e eu não tinha barreiras à entrada, no monopólio eu vou para o extremo oposto, na qual eu tenho só uma empresa nesse mercado. Essa é a definição de monopólio. Eu só tenho uma empresa que vende um produto ou um serviço sem substituto próximo. Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui, quantas empresas fornecem energia elétrica na nossa cidade? Ou quantas empresas são responsáveis pelo tratamento de água e esgoto na cidade? Bom, basicamente, quem oferece água para a gente é o DEMAI e quem oferece energia é a CEMIG, né? Ok, professora, tem jeito de colocar energia solar e não sei o que, sim, mas a forma hoje em dia, né, básica de utilização de energia é energia elétrica fornecida aqui pela CEMIG e a água encanada que vem do DEMAI, né? Então, nesse mercado monopolista, eu tenho um mercado com um único fornecedor. No monopólio, não há outros produtores dos mesmos bens ou serviços ou similares, pelo menos que sejam exatamente muito próximos do que eu estou oferecendo. Quanto menor a possibilidade de substituição, mais a empresa terá ampla oportunidade de manipular o preço dos produtos, a qualidade e a quantidade. Então, se eu só tenho a energia elétrica da CEMIG para eu comprar, eu vou poder pagar o preço que a CEMIG me cobra, eu não tenho alternativa, né? Eu tenho que pagar aquele preço que é o disponível. Até pouco tempo atrás, né? Até pouco tempo atrás não, já faz um bom tempo. Quando as primeiras operadoras de telefone celular entraram no Brasil, o mercado de telefonia celular ele era regulado. Cada mercado geográfico, cada área do Brasil era dominado por uma determinada operadora. Então, isso queria dizer o quê? Que se eu quisesse ter um telefone celular na região de Minas Gerais, eu só poderia ter um telefone da empresa tal. Ou seja, eu tinha que pagar o preço de telefonia daquela empresa, porque eu não tinha outras alternativas. Então, quando tem pouca alternativa, para o empresário é a melhor alternativa de todas, porque ele cobra o quanto ele quiser, e para o consumidor é a pior de todas as estruturas. Por quê? Porque eu só tenho uma pessoa para eu comprar, e ao mesmo tempo vou ter que pagar o preço que ela quiser vender, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da cantina, né? Bom, se eu só tenho no instituto 10 minutos para lanchar e só tem dentro do instituto uma única cantina, se a cantina me cobrar R$2 o pão de queijo, ou eu vou ficar sem comer, ou eu vou pagar os R$2 do pão de queijo da cantina, né? Isso é um exemplo de monopólio se a gente considera um instituto federal como o mercado geográfico das empresas, né? Professora, eu posso ir comer fora do instituto aqui no bairro, né? Então, se eu considerar o bairro, obviamente que eu vou ter outras alternativas de lanche. Então, a gente vai ver um pouco disso, dessa questão do mercado geográfico. O monopólio, ele pode ser um monopólio puro ou natural, derivado, por exemplo, de escala, de baixos custos. Isso, por exemplo, tem a ver com água, esgoto, energia, né? Para se oferecer energia elétrica, você tem toda uma infraestrutura, por exemplo, que foi exigida, ou, por exemplo, para chegar água na pia da torneira da sua casa, tem toda uma infraestrutura prévia, né, que tem um custo disso. Então, essa infraestrutura e essa escala, essa grande escala para a implementação de um negócio, é uma das vantagens que pode dar origem a um monopólio. Uma outra questão que pode dar origem a um monopólio é a proteção por patentes. Então, eu criei uma coisa inovadora no mercado e protegi esse meu produto, ninguém pode fazer igual. Então, eu vou ser a única empresa, pelo menos por um determinado período, a ter domínio sobre a produção desse produto. A gente pode ter um monopólio legal, que ocorre quando há uma lei que assegura que só um vendedor pode estar naquele mercado, como era o caso, por exemplo, da Petrobras, né, até meados da década de 90. Eu posso ter um monopólio técnico, que acontece, por exemplo, quando a produção de uma única empresa é a forma mais barata
é interessante porque, por exemplo, a questão de transporte, né, ferroviário, ou mesmo a construção de malhas ferroviárias ou malhas rodoviárias mesmo, durante muito tempo essas questões ficavam a cargo do governo. Por quê? Porque era muito caro montar uma infraestrutura, né? Então acabava ficando mais, não era um investimento lucrativo para empresas privadas entrarem nesses segmentos. E aí os governos foram responsáveis muitas vezes por criar a rede de telefonia, a rede de energia, a rede de esgoto, a rede de transportes. E aí, com o tempo, acabou que vários desses investimentos públicos foram sendo vendidos, né, ou entregues para a exploração da iniciativa privada, como é o caso, por exemplo, das nossas rodovias atualmente, que a gente paga, além de pagar os seguros, a gente paga um absurdo de pedágio para que as empresas façam o que os governos deveriam fazer, que era manter as estradas em boas condições. Bom, controle sobre fornecimento de matéria-prima, então às vezes eu tenho a matéria-prima para produzir um determinado produto, só eu tenho a matéria-prima, então só eu posso produzir esse produto, né? Às vezes a tradição no mercado gera monopólio, então as pessoas já conheciam tanto a minha marca, já compram tanto o meu produto que isso não estimula que novas empresas entrem nele. Os lucros elevados no curto prazo não atraem novos concorrentes para esse mercado de monopólio. No longo prazo, a empresa monopolista pode então ter lucros extraordinários, porque já que é só ela pode cobrar o que ela quiser. Bom, a terceira estrutura de mercado eu vou explicar no próximo vídeo, a terceira e a quarta estrutura de mercado que a gente ainda vai ver aqui nessa aula.